Fala galerinha, beleza? Tá rolando um pequeno problema aí entre a Maíra e a sua nora. Eu decidi trazer aqui para que nós mais uma vez tivéssemos aquele bate-papo. Você comenta aí e eu falo daqui, a gente vai tendo nossas opiniões. A gente sabe que esse relacionamento entre sogra e genro, sogro e nora, esses problemas de famílias, quando uma pessoa casa com outra, tem a família, é sempre tem alguns problemas, né? Mas hoje a gente vai avaliar especificamente o caso da Tuane, que é a esposa do Lucas, filho da Maíra, e a Maíra, beleza? Vamos ver o que aconteceu realmente. Parece que a Tuane desabafou ali de uma forma um tanto quanto deixando a entender algumas coisas que de repente não que são de verdade. Mas vamos lá, vamos ver o que ela tem pra falar, tá? Esse daqui, ó, é o perfil da Tuane, tá? Ó. Tuane Todeschini, nome chique, né? Legal o nome dela. Vamos ver o que ela vai nos falar. Babyliss Maísa, porque eu vou sair para um evento muito legal. E eu queria contar uma parte da minha vida que eu acho que muita gente tem curiosidade. E também criam ludicamente, né? Porque eu nunca abri abertamente para falar disso, mas eu vou falar agora. As pessoas têm uma visão meio lúdica da minha vida, como se a minha vida fosse, tipo, mil maravilhas. E, enfim, eu entendo dos meus privilégios, tá, gente? Antes disso, eu entendo que eu tenho muito privilégio, porque eu viajo, eu faço muitas coisas que muita gente não teria condição, né? Mas não bancado por mim, porque eu não teria pra viajar, fazer essas viagens que eu faço. É tudo proporcionado pela família do meu marido. Mas Olha, já vamos ensinar aqui, família do meu marido. Ela não fala nem a Maíra, né? Mas sim, pelo menos ela tá humildezinha falando que realmente a grana não é dela, né? eu recebo diariamente mensagens de pessoas na internet pedindo dinheiro pra mim. Da coisa mais fútil, que já me Caraca. pediram iPhone, já me pediram dinheiro pra comprar geladeira, já pediram pra pagar faculdade, inúmeras coisas. E todos os dias é uma mensagem diferente. Hoje em dia, quando eu já vejo o Pix, escrito Pix, eu nem leio a mensagem mais, eu só pulo. Porque a gente O pessoal tá pensando que ela é tipo o Whindersson, né? Que o Whindersson que gosta de fazer essas coisas, né? Às vezes pagar um boleto, alguma coisa assim, ele ama fazer esse tipo de coisa. não tem como salvar todo mundo, tá? Eu tinha isso na minha adolescência, que eu tinha uma missão na minha cabeça, que eu tinha que salvar todo mundo. Então, todo mundo que precisava de qualquer coisa, Eu sentia que era culpada por outras pessoas não terem o que eu tinha. Então eu acabava tirando das minhas próprias coisas e até mentia para os meus pais para poder dar aos outros. nossa, virava do avesso, a minha mãe ficava louca. Eu tirava dinheiro do meu lanche pra dar para meus colegas, porque eu sentia que eu tinha que salvar essas pessoas. Sendo que não cabe a mim esse destino. Cada um tem a sua caminhada. Para umas pessoas são mais fáceis e para outras também. Isso também não é culpa minha, porque eu tinha um sentimento. Eu fiz até constelação sobre isso. Mas eu tinha um sentimento Constelação, o que é isso? Eu não sei, gente. Fazer constelação, isso daí é novo pra mim. que eu era culpada das outras pessoas não terem. Não sei, gente, não entendo. Mas na minha cabeça era assim. Do nível que eu, quando eu era criança, eu estava na escola e eu tinha umas amigas que não tinha condição de comprar boneca, Barbie, essas coisas. Eu mentia pros meus pais pra comprar coisa pra minhas amigas. Falava que era aniversário, mas não era. A minha mãe sempre me contava essas histórias. Eu não sei por que isso era dentro de mim, mas com muita terapia eu entendi que não é culpa minha, que as pessoas não têm condição e que a minha realidade era diferente de outras. É uma parada que a gente vê socialmente falando que, assim, eu percebo que tem muita gente que tem ódio de quem tem dinheiro, né? Não sei se já perceberam. É um barato meio estranho na minha cabeça, mas porque eu penso assim, realmente não é responsabilidade de ninguém. Eu acho que todo mundo tem que lutar para que consiga, né? Para que consiga ter seus benefícios, digamos assim. Eu sei que, óbvio, se a gente tiver algum benefício e tal, que nos proporcione, né? Tem uma laje pra gente subir, mas não tem escada, é mais difícil. Mas se der uma escada, continua sendo um processo um pouco perigoso, mas é mais fácil de conseguir subir pra laje, né? E hoje, na minha vida adulta, eu já tenho curado isso dentro de mim. Senão, cara, imagina. Hoje a gente trabalha, eu e o Lucas, a gente não tem ajuda. Por incrível que pareça, muita gente acha que a minha sogra ainda me ajuda, mas não. Claro que assim, se eu pedir, eu acredito eu que ela ajudaria, mas Pois aqui foi o problema, hein? Falar que a sogra não ajuda. Eu acho, galera, que não é algo que deve ser trago à tona, tá? Vamos raciocinar, tá? A gente sabe como que funciona a internet. As pessoas são ruins, de verdade. A minha esposa até brinca comigo falando que eu fico o tempo todo falando sobre isso, que as pessoas são ruins, que isso e aquilo outro. Mas é verdade. Então, quando você se propõe a falar uma coisa dessa, vamos supor que ela realmente seja inocente de achar que isso não vai acontecer. Mas se ela fala assim, a minha sogra não me ajuda, e o povo sabe que a Maíra é extremamente milionária, é óbvio que vão criticar a Maíra. Mas vamos tratar aqui como se ela fosse uma pessoa inocente e tal, que, tipo, ela não entende a maldade do povo ainda. Vamos supor isso aqui, tá? Mas é óbvio que acontece. O melhor é ela não falar nada. Ou ela chegar e falar assim, ó, eu
optei por não receber mais ajuda da minha sogra e tal. Sendo ou não sendo, se a Maíra quis deixar de ajudar, beleza. Se eles tomaram a posição de não querer mais ajuda, também, beleza. Mas não é algo que deveria ser trago assim pro público, tá ligado? Por isso que eu falo, mano, pô, quer postar? Posta, mano, mas não posta tudo, não fala tudo que você acha que você deve falar, porque, mano, muitas vezes a galera não vai entender. Teve um vídeo aqui que eu postei a respeito da Maíra também, perguntando, tipo assim, umas coisas sobre ela e o ex-marido dela, o Arthur, tal, sobre traição. E a galera começou a falar que eu tava colocando a culpa nela que ela era culpada por ter sido traída, tipo uns bagulho assim, entendeu? Só que na minha cabeça eu já sabia que não, que a Maíra não era culpada, era tipo um meio de gerar um entretenimento, mas eu vi que esse tipo de assunto já não cabe. Então eu não posto mais, não falo mais, não pergunto mais sobre. Porque a galera vai interpretar de uma forma a qual não é a que eu quero que eles entendam. Então eu parei de postar. Então eu acho que a galera acaba sendo muito inocente, mano, postando coisa que, tipo, pô, não compensa, tá ligado? Quando eu e o Lucas a gente decidiu casar, a gente já tinha consciência de que a gente teria que pagar as nossas próprias coisas. Então, por isso que a minha casa é simples, igual as pessoas acham. Ah, nossa, por que a casa dela é tão simples? Eu acho minha casa muito boa, pra falar bem a verdade, em cima do padrão das pessoas. E eu pago mais pelo local, pela localização do que pelo apartamento em si. E o apartamento não é meu, é alugado, tá? Porque é o que dá. Então, eu já vi muita gente comentando, nossa, mas por que a sogra dela é tão rica? Por que eles moram nesse apartamento? Porque eu não sou rica, gente. Eu tô trabalhando pra conquistar a minha vida. Eu dou graças a Deus que eu consigo viajar, consigo fazer as coisas de família, tenho uma vida super boa. E eu trabalho pra pagar as minhas coisas, meus luxos, minhas coisas. Por isso que quando eu compro uma coisa, eu falo, nossa, eu juntei dinheiro. Igual eu comprei a Dyson. Todo mundo, né? Você juntou dinheiro, se tá difícil pra ela, imagina pra mim. Ai, por que a Maíra não deu? Pergunta pra Maíra, eu não sei. Ah, mano, aí você pegou pesado, minha amiga. Você foi ousada demais, mano. Eu não entendo o contexto deles, tá ligado? É, tipo, talvez essa fala que ela tem aqui, entre ela, a Maíra e o Lucas, seja algo normal. Algo aceitável entre eles. Tem um vídeo da Maíra falando sobre, a gente vai assistir e tal, mas de bate-pronto, eu não creio que mesmo sendo uma pessoa que... Ela tá falando do quê? Da DAS ou do apartamento? Eu não tô entendendo. Se for tanto do apartamento quanto do secador, pô, não cabe, velho. É como se ela fosse uma menina mimada que não tá recebendo o brinquedo do pai, tá ligado? Aparentemente, a Maíra, não que eu esteja passando um pano aqui pra ela, mas aparentemente ela é uma pessoa que se você chegar e falar pra ela que precisa de algo, se você conseguir acessá-la e pedir, ela vai te dar. Porque ela dá um monte de coisa pra tudo quanto é funcionário aí dela, por que ela não daria pra Nora e pro genro, tá ligado? Então eu acho que isso aqui, esse tipo de coisa, especificamente, não deveria ser postado. Vou aqui tratar como se ela fosse supostamente inocente, tá? Cabecinha de minhoca que ainda não entende as coisas como elas realmente devem ser, e por isso ela decidiu postar e falar isso. Mas, mais uma vez falando, é claro, fica óbvio que a partir do momento que ela fala uma coisa como essa, as pessoas vão falar mal da Maíra, vão questionar, vão falar, pô, Maíra, por que você tão rica não dá condições para o seu filho com a sua nora, tá ligado? Então, é algo que se ela postou foi por maldade, aparentemente, supostamente. Deus abençoe que não. Deus abençoe que seja só uma percepção errônea nossa, tal. Ela é inocente, menina ainda, não sabe das coisas, né? Bora ver. Eu não pedi pra ela. Ai, por que ela não dá casa pro filho? Porque o filho trabalha, tem 2 mãos, 2 pernas, ele pode fazer. Entendeu? Tá, beleza. Ela se sente se ela sentir do coração dela, bom, a gente agradece, a gente ganha tantas coisas. Entendeu? Tá, então, pelo menos aqui deu uma amenizada, né? Era mais um desabafo pra falar assim, gente, eu não tenho condições de pagar, tô pagando a minha geladeira até hoje. Tá parcelado no meu cartão, tá pesado já, todo mês. Eu arranjo uma parcela diferente na minha vida. Ó, uma coisa que eu aprendi, especificamente com a minha esposa, existem coisas que a gente já falou aqui que realmente não dá pra trazer pra internet. E uma dessas coisas que nós fomos aprendendo ao longo do tempo, e mais minha esposa me passando também aqui, dificuldades financeiras, especificamente, ainda que eu e minha esposa já temos passado por algumas tal, e mostrado algumas até no nosso outro canal, no canal Grande de Música e tal, são coisas que não compensam falar, porque as pessoas começam a te dar opiniões a respeito do que fazer quando você já tem um plano. Então, o melhor de tudo é crie uma barreira para tudo isso. Não fale nada sobre questão financeira, não fale do que você está precisando, a não ser que seja seu amigo fora da internet, tal. Não fala nada, fica quietinho, dá uma segurada, porque, mano, as pessoas vão te macetar, velho. Elas vão falar assim, ó. Teve uma moça que até comentou uma vez no canal, quando a gente comentava sobre isso. Ela falou assim: por que o Felipe não vai trabalhar? Ele, tipo, me chamando de vagabundo, entendeu? Por que o Felipe não vai trabalhar? Ele
Um cara velho desse, um homem formado, não quer trabalhar, não? E, cara, uma coisa é as pessoas entenderem como que funciona o nosso trabalho. Quem trabalha com internet, é, tem momentos que dá bom, tem momentos que não. Tá ligado? Tem gente que fica muito rica com a internet, tem gente que vive ali no mediano, e tem gente que não consegue sair do passo inicial. São vários momentos, é uma escada. Quando você dá a abertura, quando você abre a porta para que as pessoas falem, elas vão falar mesmo, elas vão encher o saco. Então a melhor opção é: não fale da sua vida financeira, não fale do seu relacionamento, procura qualquer outro assunto, mas não dê margem para que as pessoas possam falar alguma coisa a seu respeito, porque senão elas vão falar. É o que está acontecendo aqui. Se ela tá falando de vida financeira, de que não tá, de que comprou Deixa que fala, deixa que pergunte. Nossa, a casa dela é simples, por que a Maíra não dá? Dane-se. O Lucas fica louco comigo. Porque todo dia eu vejo uma parcela, que eu vou parcelo tudo na minha vida. E eu tô pagando minha geladeira e tem gente me pedindo geladeira. Nem terminei de pagar a minha. Estão pedindo dinheiro pra pessoa errada. Ah, só desabafo mesmo, gente. Só pra vocês entenderem que eu trabalho, o Lucas também, ninguém aqui é vagabundo, tá? E a gente paga nossas próprias contas. Tu foi inocente demais, viu, minha amiga? Muito inocente, achando que falar uma coisa dessa não ia gerar um problema, né? Pelo amor de Deus, vamos ver os comentários aqui. Infelizmente, terei que concordar com cada palavra do vídeo da Maíra. Vamos assistir o vídeo da Maíra. Senti um rancorzinho. Olha lá, tá vendo? O povo já começa, mano. Mano, a galera tem que dar uma segurada nisso aqui, velho. Também senti uma raivinha ao falar, sim, a gente paga aluguel. Também não gostei dela. Ixi. Eu jurando que ela tava falando mal da família dele, sendo que foi o povo que distorceu a história toda. Sim, eu vim ver o vídeo totalmente fora de contexto. Exatamente, tá todo mundo distorcendo, velho. Amigo, isso acontece muito. As pessoas amam colocar trecho só pra atacarem a pessoa. Assim, eu particularmente não vejo isso como um problema grave, só que é o que eu estou falando. Ela falar isso aqui, entre eles, entre a família deles lá, não tem problema nenhum. O problema é trazer isso pra internet. Porque na internet, todo mundo vai ter uma percepção individual, obviamente. Uns vão apoiar a Maíra, outros vão apoiar a Tuane e falar assim, pô, pelo amor de Deus, Maíra, como que você deixa seu filho e sua nora morando num apartamento pagando aluguel tendo todo esse dinheiro? Outras pessoas vão falar assim, pô, realmente, vocês são admiráveis por não terem a ajuda dos pais, tal, estarem construindo a vida de vocês. Tem de tudo, mano, mas é coisa inocente, né, mano? Ela dá banheiro de 60 mil pra filha, isso é muito injusto. O banheiro está na casa da Maíra, o Lucas tinha uma casa inteira à parte quando morava na casa da mãe em Valinhos, acho que é por aí. Tá vendo aqui, mano? A galera tem opiniões diversas, cara. Eu jamais iria expor a família do meu marido, principalmente se fossem famosos, porque toda história tem dois lados. Pede pra sua mãe. Gente, não achei nada demais na fala dela. Realmente, não tem nada demais. O problema é que, a partir do momento em que você fala isso na internet, se cria um problema. Por isso que é importante não falar, ficar calado. Eu entendi perfeitamente tudo que ela falou, mas as pessoas só entendem aquilo que querem entender. É por esse motivo que ela fez esse vídeo, porque está cansada de comentários fora do contexto. Mas também, minha amiga arquiteta Jade Silveira, o que acontece? A partir do momento que ela fala daquele jeito, soa um pouquinho, tá ligado? Infelizmente, mano, é assim, velho. Aqui, ó, vamos ver o vídeo da Maíra. É 17 minutos de vídeo, tá? Vamos lá. Um papo da fofoca, vocês gostam da fofoca, né? Ontem, minha nora postou um vídeo, gerou uma super polêmica. E aí tem várias interpretações, algumas coisas, obviamente, foram tiradas de contexto, outras não foram ditas, ficaram entre linhas. Aí eu fui almoçar, inclusive, com meu filho ontem. E aí eu quero contar pra vocês, enfim, sobre tudo e de fato, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Porque, diante da repercussão, acho que eu tenho que falar alguma coisa pra vocês. Ai, meus cabelos brancos, gente, eu tô ficando velho. Tô podendo. E minha sinusite, tá? Olha, acho que tudo é sinusite. Eu tô muito ruim. Meu 5º dia de antibiótico. Mas eu vou sobreviver. Um antibiótico, purpério, tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Mais um dia, igual sobrevivente. Essa sinusite me pegou braba, sinusite com bactéria. Enfim, voltando ao assunto. Quando meu filho resolveu casar, vamos um pouco antes, tá? Obviamente, eu sempre dei tudo pro meu filho, do melhor, do bom, do melhor, quando eu tinha e quando eu não tinha. Lucas sempre teve cartão Black sem limite, pra ele gastar como queria, onde queria,
O Lucas sempre foi mais tímido, mas ele sempre teve tudo e mais um pouco. Fiz o que eu pude e não pude para ele. Quando queria. Ele nunca me deu trabalho. O Lucas nunca foi pra balada, o Lucas nunca saiu pra beber, o Lucas nunca foi gastão. Quando ele tinha 16 anos, eu dei um Mustang conversível pra ele. A gente morava na Califórnia, lá pode dirigir a partir dos 16. E eu dei de presente um Mustang conversível pra ele. Lucas nunca gostou de aparecer e também nunca foi ligado a coisas materiais. Ele tem aversão de fama. Mesmo eu dando cartão black, carro importado, festas de aniversário, ele nunca foi deslumbrado ou de pedir bens materiais. Ele sempre teve de tudo e ele nunca pediu nada. E pra ele tudo sempre tá bom. Ele é muito simples. Tem aversão de fama. O Lucas sempre foi low profile, não gosta. Então pra ele, tipo assim, toda vez que acontece algum babado, algum escândalo, ele quer morrer. Ontem a gente foi almoçar e ele falou: ai mãe, que vergonha, me desculpa. Não era isso. Nossa, eu sou muito grato a tudo. Enfim, vou dizer tudo. Quando ele e a Tuane começaram a namorar, Tuane morava no Rio de Janeiro, ela queria ser atriz, né? Foi no Rio de Janeiro para estudar, para ser atriz, e eles começaram a namorar e ela veio morar na minha casa. Isso quando eu morava em Campinas ainda. Aí eles moravam lá, eu obviamente sustentava os dois. Vamos analisar um fator aqui. A Maíra uma vez falou que a família da Tuane parece que não tinha condições financeiras para auxiliar no casamento. Só que eu entendo o seguinte, não é todo tipo de gente que tem acesso a Maíra, tá ligado? Não é todo tipo de gente que tem acesso ao Thiago Nigro. Então, sei lá, eu acho que ser tida... Não sei, a gente não sabe, né? Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, mas estranho, né? Porque a Tuane parece ser de uma família que minimamente bem estruturada, né? Porque para ter acesso a Maíra, como eu falei, não é qualquer um que acessa, né? Meu filho morava comigo, ela começou a namorar com ele, veio morar comigo também, e assim como eu sustentava meus filhos, acolhi ela aqui e sustentei da mesma forma, com todo carinho. Aí, ó. Então, né, não é só uma questão do agora, mas é o que já foi feito também, né? Com o maior prazer, né? E eu adoro ela, a gente se dá super bem, então isso nunca foi uma questão, nunca foi um problema. E aí chegou um determinado momento em que eles começaram um namoro mais sério e eles mesmos queriam a intimidade deles ali, o momento deles. E Queria ir de amorzinho, né, seus safados? aí eu sentei pra conversar com eles e falei: olha, não tá na hora de vocês terem um cantinho de vocês, pra vocês terem a intimidade de vocês, as responsabilidades de vocês. Vocês não acham que vocês deviam morar os dois sozinhos? Porque eles já estavam morando comigo, já tinha um tempo, né? Uhum. E aí eles toparam, obviamente eu que tinha que bancar tudo e assim fiz. Então, Tá, então nesse momento eles não eram casados ainda, certo? Percebi que eles queriam ter mais a intimidade deles e propus dar um apartamento para eles morarem e poderem ficar tranquilo. Arrumei um apartamento, mobiliei, decorei e continuei pagando por tudo. Isso não é uma sogra, não, é uma prefeita. peguei um apartamento pra eles, comprei tudo, decorei todo o apartamento com todas as coisas. Obrigada, Sônia. Decorei apartamento com todas as coisas e mantive os dois ali, né? Com a vida deles ali, só os dois, muito tranquila e tudo mais. Coisa que qualquer mãe faria e tá tudo bem, porque meu filho morava comigo e tava tudo bem. Chegou um dia que eles vieram conversar comigo e falaram: eu acho que a gente quer casar. E aí eu falei: mas como? Com que armas? Não tem como vocês casarem. Eu achava que eles não tinham idade emocional pra casar, porque eram muito imaturos ainda. O Lucas sempre muito meninão, Tuane também meninona. Eles não tinham maturidade emocional pra isso. Eu achava que iam sofrer, esse é o primeiro ponto. Achei que eles não estavam prontos para casar, nem emocionalmente, nem financeiramente. E eles não tinham trabalho, nem ele e ela trabalhavam. Os dois eram sustentados por mim, então não fazia sentido nenhum, né? Eu falei: mas como que vocês vão? Os dois moravam juntos, viviam a vidinha deles, mas nunca tinham trabalhado e arcado com as próprias contas. Você vê que assim, quando a pessoa tem muito, né, ela acaba não se preocupando em guardar dinheiro e tal, em fazer as coisas, porque nesse período em que eles não estavam trabalhando, apenas estavam ali morando juntos num apartamento. Mano, imagina que vida boa. Não era casado, tinha tudo do bom e do melhor, aparentemente, mas nem sequer pensaram em guardar dinheiro, aparentemente. Porque se tivessem guardado dinheiro, pensado em investir em algum negócio, talvez hoje não haveria essa treta entre eles. Mas vamos lá, vamos continuar assistindo o vídeo. Casar com que dinheiro? Não, pra casar a gente tem que ter responsabilidades e tudo. Falei: não acho que é o melhor momento, porque como é que vocês vão fazer? Vocês vão casar e vão continuar sendo sustentados por mim? A gente é muito certinho na palavra, no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: casou, esquecer pai e mãe.
Como que você vai esquecer pai e mãe se pai e mãe sustenta, né? Não tem como, não dá, né, meu filho? Sai de tua tenda, da tua parentela, pra uma terra que te mostrarei, mas não significa, tipo, esquecer, literalmente, assim, sabe? Mas eu entendo o que a Maíra quer dizer. Quando você casar, eu quero nunca mais palpitar na sua vida, para não estragar o seu Sim. casamento. Você vai gastar com o que você quiser, você vai onde você quiser, você chega a hora que você quiser. Sua Uhum. mulher vai comprar o que ela quiser, vai fazer as compras que ela quiser, as viagens que ela quiser. Imagina eu me meter no bedelho. E aí, meu filho? Sua mulher não vai trabalhar, não? Imagina que situação se eu ficasse brigando, bancando meu filho casado e pudesse ficar palpitando no que a esposa dele tá gastando. Se estão comprando isso ou aquilo. Tá gastando meu dinheiro uma hora dessa? Tua mulher tá tomando só uma hora dessa? Ou, e aí, meu filho, você tá gastando meu dinheiro no shopping? Porra, o casamento vai virar um inferno. Não é legal. Então, não. É, a sogra, ela tem que se distanciar do casamento, para o casal ser feliz e tal. Então, por esse motivo, eu acho que vocês não estão prontos para casar, porque vocês não têm trabalho, vocês não têm dinheiro. Beleza. Se for para casa pensar. Aí passou uns 2, 3 meses, eles voltaram e falaram, não, a gente quer casar mesmo assim. Eu acredito que quando você resolve casar, você tem que andar com as próprias pernas. Sofia e Eloá ainda são muito pequenas, mas com elas vai ser da mesma forma. Vou bancar e dar de tudo do bom e do melhor, mas quando elas resolverem casar, aí elas vão ser problema delas mesmas e do marido delas. Eu acho que quando você cria essa percepção também no filho, você às vezes deixa ele meio acomodado até mesmo quanto ao casamento, que obviamente aparentemente não foi o caso do Lucas, né? Porque, pô, por que vai querer casar se eu tenho de tudo do bom e do melhor que minha mãe me dá, tá ligado? É, sei lá, eu tenho essa percepção também, essa preocupação, né? Não com elas, eu falo no contexto geral, né? Falei, tá, mas com que dinheiro? Porque quando vocês casarem, vocês vão ter que ser independentes. Eu sustentei você até aqui, mas assim, quando como a Sofia casar, quando a Loá casar, acabou. Aí o marido delas é o problema deles. Agora, no caso você, meu filho, você é o provedor, né? Então você vai ter que arcar aí. Como que você vai arcar, né? Enfim. Aí eles falaram, ó, Deus vai prover. A gente vai orar e Deus vai prover. Eu ri, né, gente? Porque vocês trabalham pra caramba. Vocês sabem que não é bem assim. A gente não ora e Deus provê. A gente ora e age, tem ação para que Deus possa prover. Deus não vai prover diante do nosso simplesmente desejo. Deus provém diante das nossas atitudes. Então, quando eles falaram, eu vou orar para Deus prover, eu ri, porque eu falei, mas como que Deus vai prover? Coitado de Deus. Meu filho é formado em TI, a gente morou na Califórnia, eu botei ele nas melhores escolas, não tenho dúvida da capacidade dele, mas ele nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido emprego. E vivia do meu dinheiro, né, do jeito que eu sempre falei, nunca fiz conta nem nada. E ela também nunca tinha trabalhado, ela fez um curso de atriz no Rio e nunca trabalhou. Eu falei, não vai dar certo isso aí. Bom, aí beleza, não falei nada, deixei, né? Também porque não tinha o que falar, eles não me perguntaram, eles falaram, vou casar. Conversei com o Thiago, falei, amor, o que a gente vai fazer? Como que vai ser? Aí, tá com fome? Quer fruta ou quer o quê? Vida de mãe. Já comi fruta, ela tá chorando. Faz uma coisa pra eu comer. Faço, pode ser uma paguequinha de banana com cacau, chocolate? Tá, só vou terminar esse vídeo. De banana com... Não, vou querer um waffle com doce de leite. O risco do desliga fácil. Você espera só acabar o vídeo rapidinho? Muito obrigada. Vida de mamas. Aí, eu falei, o que a gente vai fazer, amor? Porque eles são muito meninos. E não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Não é assim do jeito que eles pensam que vão orar e Deus vai prover. Tá super difícil de achar emprego. Vocês sabem que não é fácil achar um emprego que remunera bem e se sustentar do dia para noite, ainda mais para conseguir bancar o padrão de vida que eles já tinham, que não é barato. Como vão arrumar emprego não tendo experiência e nunca tendo trabalhado? Uma coisa é certa, a partir do momento em que você tem acesso a Maíra e o Thiago, automaticamente as portas se abrem. Esse é o meu pensamento, independente das pessoas serem ou não serem experientes em uma determinada área de trabalho, sabe? Porque contato é contato, né, gente? Network é network. Qualquer pessoa que conhece o filho da Maíra, a Maíra nem precisa pedir, mas, pô, é o enteado do Thiago Negro. Pô, dá um emprego pro cara, um emprego que seja mínimo. Ah, vai ganhar 5 mil reais. Mano, se é um combinado que a Maíra aparentemente já havia feito com eles, particular deles, mano. Por mais que eu acredite na capacidade do meu filho, na inteligência dele, eu sei que eu paguei os melhores cursos pra ele, mas assim, como que eles vão fazer? E aí a gente, pai, né, sempre dá um jeitinho de manipular. A gente sentou pra conversar com eles e a gente prometeu que se eles casassem, ia ser de responsabilidade deles, que a gente não ia ajudar financeiramente, que eles iam ter que ser responsáveis. Por quê? Aí já dá um respaldo total pra Maíra e pro Thiago, né?
obviamente ciente de que o Thiago não tem responsabilidade nenhuma sobre o filho que é de outro cara, que é só filho da Maíra, né? Talvez se ele quisesse ajudar é por uma questão de respeito à Maíra e tal, assim como eu creio que se o Thiago tivesse uma filha, a Maíra faria da mesma forma. Por respeito ao Thiago, ela iria querer ajudar de alguma forma. Porque eu tenho um filho homem. Eu não tenho um filho banana. E eu queria um filho homem. Eu quero um filho provedor. Eu quero que a minha nora olhe pro marido dela e ela se orgulhe. Fala, o dinheiro é do meu marido e não é da minha sogra. Caraca! Quantos homens bananas a gente vê por aí? Que não trabalham e não cuidam da esposa como deveria. Que não provê. Claro que nós mulheres também trabalhamos e temos também o nosso dinheiro, mas a gente quer que alguém nos dê a segurança. Isso tá certo, não tem nem o que falar, né? Eu quero que os filhos do meu filho olhem para ele e falam, eu tenho orgulho do meu pai, não a minha avó é rica. Então eu quero um filho homem, homem de verdade, não moleque, não menino. Então como mãe, o meu papel é educar. Para mim, não é nada, eu poderia sustentar ele por resto da vida. Meu filho é herdeiro. Ele não precisa, ele pode ficar coçando, mas é esse banana que eu quero pra vida? Não. Eu quero que o meu filho tenha orgulho de ter o dinheiro dele, de ter as coisas dele e tal. Essa é uma versão da Maíra que, assim, como eu vejo em alguns podcasts, me agrada muito, porque você vê que ela tem uma linha cronológica muito coerente, né? Ela não foge de nenhum ponto, tal. O modo como ela fala é totalmente diferente do modo como ela apresenta a obra dela. Então, esse tipo de comportamento da Maíra me faz com que, apesar de todas as coisas, tal, não só eu creio, mas várias outras pessoas que a acompanham, passem a apreciar cada vez mais pelo modo como ela está agindo aqui, né? Porque é um posicionamento de pai e mãe, assim, que a gente acha interessante, coerente, correto, né? Então eu falei, meu filho, você vai trabalhar. Se você vai casar, você tá querendo brincar de adulto. Ah, não, antes disso eu tenho que contar um negócio pra vocês muito bom, que eu esqueci. E obviamente eu tô conversando com vocês aqui, eu fui sair pra almoçar com meu filho, conversei com ele, expliquei tudo, enfim, a gente conversou, senão não estaria gravando isso aqui. E aí foi muito engraçado, porque quando eles resolveram casar, o discurso deles foi assim, mãe, a gente vai casar porque a gente tá vivendo em pecado. Porque eles são bonitinhos ali da igreja. Eu falei, uai, para de pecar, não tenho nada com o seu pecado. Se você tá percebeu que tá pecando e não pode pecar, para de pecar. Agora vai casar e eu que sustento o seu pecado, né? Zoei, que é o sexo, né? Não pode fazer sexo antes do casamento. Seria esse o pecado que ele chegou à conclusão depois que ele foi no Legendários. Eu falei, meu filho, eu queria ver. Mano, Legendários, com todo o respeito do mundo, pra mim, Legendários, não, deixa quieto. Eu só quero parar de pecar. Porque agora você tá me falando que porque você tá pecando, eu vou arcar com suas consequências do seu pecado? Ah, cria responsabilidade. Se vira, meu parceiro. Bom, resumidamente, falei, amor, eu quero que ele seja homem, eu quero que ela se orgulhe dele, eu quero que os filhos dele se orgulhem dele. Aí ele falou, já sei, então vamos dar um trabalho pra ele. E aí eu botei meu filho pra trabalhar comigo na minha empresa, onde ele trabalha até hoje, então o salário do meu filho vem da minha empresa. Que não deve ser pouco, obviamente. E na época eu também dei um trabalho pra Tuane, de social media, que ela não sabia fazer nada, nem pegar uma câmera, tudo que ela aprendeu foi a gente que ensinou. Então, tipo assim, a gente realmente criou um trabalho para poder ajudar eles nesse início. Aí, eu peguei, arrumei esse trabalho para ela, para ele. Eles foram ótimos pra gente, foi tudo incrível, foi tudo maravilhoso. Meu filho é um excelente profissional, super competente. Depois de um tempo, a Tuane resolveu seguir a carreira. Meu filho nunca gostou de fama, ele sempre teve aversão à fama. Mas a Tuane, quando casou com ele, acabou tendo também o holofote. E ela quis seguir essa carreira de influenciadora. E ela veio conversar comigo, eu super apoio, super apoiei. Ela falou, quero ser influenciadora, mas sei que é uma carreira muito difícil. Então hoje, apesar dela trabalhar como influenciadora, ela não ganha dinheiro. Ela trabalha, mas está tentando uma carreira, né? Não consegue ter grana ainda. E com uma polêmica, entrando com uma polêmica dessa, não é legal. Todo mundo que entra por polêmica realmente pode se dar bem, porque tem o público, não no geral, mas uma quantidade considerável, gosta de pessoas polêmicas, né? Gosta de gente que cria problema e tal. Então, é uma porta de entrada aí, mas não é algo saudável, né? Porque o meu pensamento quanto a isso é que, se tratando de influenciador, né? Uma marca séria, ela não vai querer trabalhar com um influenciador que se criou em cima de polêmica, tá ligado? Eu acho que não é legal. Então,
não sei, velho. É complicado. Não é uma boa coisa pra se começar, não. Então, o meu filho é o provedor, ele sustenta a casa. Então, como o salário dele não dá para sustentar ele, eu ainda dou uma mesada para ele. Então, fora o salário, eu dou uma mesada, que é uma ajuda de custo para ele poder ser o provedor da casa e pagar as contas. Aí quebrou todos os argumentos, mano. É porque, assim, ó, a galera acha que porque é rico tem que viver a mesma coisa que todo mundo vive, tá ligado? E assim, quando você entende que por mais que você tenha pessoas ricas ao seu redor, você não é obrigado a viver aquela mesma coisa. Você tem que, pô, anda um degrau abaixo, 2 degraus abaixo, para que você consiga se estruturar financeiramente e fazer as coisas corretas, cara. Agora, você pegar e querer viver aparentemente do modo como a Tuane está supostamente querendo viver, não é legal, né, velho? Não é legal, mano. Quer mesada ali. Porque assim, a Maíra já dá praticamente tudo. Eu particularmente não achei errado. Não achei grave o modo como ela falou, mas é uma questão, uma fala que deixa muito aberto a vários tipos de interpretação. É um problema. Se criou um problema por causa disso. Eu, particularmente, depois de tudo isso, se torna um problema grave, apesar de não ser uma fala tão grave por parte da Tuane, né? Porque eu quero que ele se sinta bem. Então eu dou sim essa ajuda dessa mesada, mas ele trabalha, ele tem o salário dele, que é importante, entende? Eu quero que ele tenha orgulho dele mesmo e tal. Quando eles casaram, apesar da gente falar que não ia ajudar, que isso e aquilo outro, obviamente que eu não conseguia fazer isso. Então eu falei pra Tuane, apesar de, em geral também, o pai da noiva é que paga o casamento, né? Mas eu sabia que ela não poderia, né? A família dela não teria condições e que era o sonho de qualquer mulher casar. Foi nesse momento que ela falou que, realmente lembrando aqui, foi nesse momento específico em que ela falou que os pais dela não tinham condições. A Maíra falou, né? Então eu não me esforço, falei, cara, faz o que você quiser. Ela fez o que ela quis, o vestido do jeito que ela quis, o casamento do jeito que ela quis, a gente bancou tudo. Um casamento dos sonhos de princesa, enfim, eles amaram, foi incrível. E assim que eles casaram, eles pegaram as coisas, os móveis deles, que eu já tinha comprado do outro apartamento, e foram para esse outro apartamento que eu aluguei, comecei a pagar o aluguel. Eu já tinha mobiliado tudo, então só aluguei um outro apartamento mais perto do trabalho da gente e levamos toda a mobília e decoração para lá. E aí a gente trocou alguma coisa, sofá, alguma coisa, mas eles quiseram comprar a geladeira e trocaram a geladeira, porque já tinham uma, com o dinheiro deles. E qual é o problema deles comprarem a geladeira com o dinheiro deles e eles Nenhum. se sentirem pagando a parcela da geladeira? Olha que lindo da parte deles. Sim. Poder pagar a geladeira deles e ter o trabalho deles. Então, assim, eu não acho que eu estou não ajudando meu filho, muito pelo contrário, eu estou ajudando muito. Tem uma outra questão muito importante. Eu ajudei durante muitos anos o meu irmão. Meu irmão é um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Meu irmão mais novo, ele é 3 anos mais novo que eu. Quando meu pai morreu, eu assumi as responsabilidades do meu pai e dei conta de tudo. De coisas que não eram de minha responsabilidade, pessoas que não eram de minha responsabilidade, assumi. Eu vesti as calças, eu digo assim. E eu coloquei meu irmão para trabalhar comigo, não saca você. E eu ajudava o meu irmão, diminuindo a competência do meu irmão, como se ele não fosse capaz de ser mais do que aquilo. Então eu acabava ajudando meu irmão, ele sentia que na verdade ele não estava fazendo por aquilo, ou não estava merecendo aquilo, e que aquele dinheiro não era com sacrifício de certo mérito. Eu achava que eu estava ajudando meu irmão, que eu queria ajudar meu irmão, porque eu sabia que ele precisava, como na verdade eu estava atrapalhando meu irmão, eu estava aleijando meu irmão. Depois de muitos anos desse jeito, cobrindo os buracos ali da vida do meu irmão, eu entendi que eu estava acabando com a masculinidade dele e fazendo o papel da mamãe mimando o neném. E parei, foi muito doloroso, mas eu parei de ajudar o meu irmão e hoje o meu irmão é milionário. Ele conseguiu construir o primeiro milhão, ele tem uma frota de carros nos Estados Unidos e depois que eu parei de ajudar ele patinejou um tempo ali e hoje, graças a Deus, meu irmão é super bem sucedido, inteligente e tal. E eu entendi o quanto uma mãe ou uma irmã ou uma mulher pode destruir a masculinidade de um homem, diminuindo a masculinidade dele ou diminuindo a competência dele, dizendo, ai, tadinho do meu filhinho ou do meu irmãozinho que não pode, que eu tenho que ajudar porque eu tenho e ele não consegue. Não, ele consegue. Eu acredito no meu filho, acredito na competência do meu filho, na inteligência, na capacidade dele. E exatamente por isso eu estou fazendo esse papel de mãe de verdade. Para mim, tanto faz, é nada dar o meu filho ou dar casa e etc, etc, etc.
Realmente, pra ela é nada, né, velho? É o quê? Centavos, dinheiro de pão, de pinga. Pra ele. Aliás, acabei de dar um carro, por exemplo, pro meu filho, que hoje vale mais ou menos uns 200 mil reais. Tem 2 meses que eu dei. Então não é que eu não dou, eu dou. Porque Caraca, agora, mano, não ficar com raiva disso, acho que é meio impossível, tá? Não ficar com raiva de uma fala da Tuane. Sei lá, mano, eu tô tentando aqui falar como alguém sem que não vê maldade nisso, mas tá sendo quase impossível, tá? eu não consigo, porque eu sou mãe, né? Acabei de dar uma viagem também pro meu filho pra Grécia, pra Suíça, pra ele, pra minha nora, que custou caríssima, uma viagem de 15 dias, olha ali, nos melhores hotéis. Fora esse carro que eu dei tem 2 mil. Então, eu estou sempre dando coisas. Eu que pago o plano de saúde, eu que pago o salário, eu que pago a mesada. Então, assim, sim, dou muito. Mas eu também preciso não dar e deixar ele mesmo pagar com o salário dele a própria geladeira, por exemplo, ou o que quer que ele queira pagar de parcela para que ele se sinta o provedor, honrando, sabe? A competência, A Sofia aqui atrás. a inteligência do meu filho, que eu acredito que ele tem. E ele também. Então, quando ele compra a geladeira parcelada, ele também se sente homem. E aí, hoje, quando a gente foi, ontem, quando a gente foi almoçar, ele falou, mãe, desculpa, saiu completamente de contexto, não era essa a intenção. Na verdade, a Tuane estava muito chateada, porque as pessoas ficam cutucando o tempo inteiro. Ai, vocês têm tudo, vocês não precisam de nada, vocês nasceram com o cu virado pra lua, vocês não trabalham, vocês não fazem nada. E não é verdade, porque a gente trabalha, e sim, eles trabalham. Meu filho trabalha pra caramba. E a Tuane tá super tentando a carreira dela de influenciadora, e apesar dela não ser remunerada, ela trabalha pra caramba. Não é justo que falem que eles não trabalham. E aí, quando ela vem na rede social e ela fala, tô pagando a parcela da minha geladeira, que sim, eles quiseram comprar com o dinheiro deles, eles têm orgulho de falar, eu tô pagando a parcela da minha geladeira, entende? Mas no mesmo vídeo, ela também fala, graças a Deus, eu posso fazer viagens graças à família do meu marido. Então, as pessoas tiram o contexto e nem sabem tudo. Enfim, eu vou lá fazer o waffle dela. O que eu queria dizer é que eu estou criando um homem. E o meu filho tem dinheiro guardado, ele faz os investimentos dele. Já refuto o que eu tinha falado a respeito do, tipo assim, ele ter condições financeiras, não ter juntado dinheiro pra casar, tá ligado? E assim, gente, se nós formos analisar, essa fala não é aceitável. Porque a partir do momento que você conhece Thiago e Maíra, velho, financeiramente falando, você tem porta aberta pra tudo quanto é lado, cara. É só ser minimamente inteligente, tá ligado? Ah, beleza. A menina não consegue e tal, mas, pô, se o cara tá conseguindo, mano, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara fazer as coisas dele, pô. Também, mas ele é o homem da casa dele, ele é o provedor da casa dele e ele sente orgulho de pagar a parcela da geladeira dele. Mesmo sim, como eu falei, pago o plano de saúde, pago mesada, pago o salário, dou carro, dou viagem. Ah, mano, mas ela fala, diante de tudo isso, a menina falar é um. Pelo amor de Deus. Mas sim, ele trabalha e ele tem orgulho disso. E só complementando uma coisa muito importante, eu tive o Lucas com 17 anos. O Lucas é meu primeiro filho. Só eu sei o quanto eu batalhei pra ele virar esse menino de ouro que ele é. Que nunca bebeu, que nunca sai pra balada, que não fala de ninguém, que é na dele, que tipo, Ele parece ser um moleque bem tranquilo mesmo. nunca me deu trabalho nenhum. Eu criei ele sozinha. Não é fácil você com 17 anos criar um filho sozinha. Só eu sei o que eu passei. Eu fiz de tudo, eu dei de tudo pra ele, o que eu pude, o que eu não pude, o que eu tinha, o que eu não tinha, pra ele poder se tornar esse homem que eu tenho muito orgulho. Então, assim, eu sei criar o meu filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Cada mãe sabe como deve criar o seu filho. Vocês querem bem a verdade? Se eu tivesse uma mãe rica assim, se minha mãe fosse rica, com toda certeza ela faria muito mais do que a Maíra faz pelo filho dela. E eu aceitaria numa boa também. Ah, meu parceiro. Hoje não teria problema nenhum em aceitar. Mas se é uma parada que ela já tinha decidido fazer e não fez com muita sabedoria, aceitável pra caramba também, qual o problema? Tem tantos meninos aí, tantos homens que vivem brigando, que maltratam mulher, que traem, que vão pra balada, que ficam bêbados. Meu filho é o oposto de tudo isso. Então, assim, tudo que eu fiz até agora funcionou. Então, eu sei bem o que eu tô fazendo. E não é toda a criação de homem que dá certo. A minha deu muito certo. Bom, vamos ver os comentários aqui, ver o que a galera tá falando. Falou tudo, mas nada justifica ela não ter dado uma casa a mais simples que fosse. Você é burra, Tamires, pelo amor de Deus. Eu vendo o vídeo da Maíra antes do da Nora. O erro foi a Tuane dizer que não sabia o motivo de a sogra não ajudar, quando agora descobrimos que foi tudo acordado. E ela ainda ajuda, né? Como é que eu não gostava dessa mulher? Sério, a melhor versão dela é essa do TikTok. Tuane foi inconveniente. Tem coisas que não se falar na internet, foi o que eu falei.
principalmente sabendo das proporções que podem tomar. Gosto muito de ti, mas uma pergunta sincera, por que sua nora e seu filho sua nora e seu filho se seguem o curso do seu esposo para o primeiro milhão, etc. Nossa, pelo amor de Deus, mano, ô minha amiga, na moral, velho, nossa, mano, tem uma galera que eu não sei não, velho. Deixa eu ver até que responderam aqui. Ele já deve ter mais que 1 milhão, porque ela falou que ele tem dinheiro guardado, mas se ele torra esse dinheiro não faz sentido, porque é um investimento a longo prazo. Não, o marido dela não ensina isso. Ensina a render o dinheiro. Ah, menina, pelo amor de Deus, velho. Ah, nossa. Se você paga isso tudo, por que ela disse que você não ajuda? Bom, aí é uma coisa que nós gostaríamos de saber das contas, né? Obviamente não tem necessidade. Mas assim, galera, minha percepção é a Maíra como uma mulher mais velha, tal, com mais sabedoria, ela, eu creio que não vai dar muito pano pra manga, né? Fez o pronunciamento, agora vai cessar, creio eu, para que isso não se torne ainda maior, né? Não fique ainda maior. E creio que também o trato dela, também com toda a sabedoria, creio eu, não vai permitir com que isso se torne um grande problema na família, tá ligado? Porque, mano, eu acho que, como eu falei, quando se trata de família, cara, tem duas pessoas namoram, decidem casar. As famílias vão junto, tá ligado? Vão existir problemas, vão existir situações em que os mais sábios vão ter que resolver aquele problema, que é difícil, que é muito complicado. Então, nesse caso aqui, aparentemente a Tuane, sabedoria zero, aparentemente os pais dela nunca estão juntos aí da família, né? Não sei também como que é, porque eles só mostram parte da vida deles, não mostram tudo, então não dá pra gente saber. Então, por sabedoria da Maíra, eu creio que ela vai botar panos quentes nisso aí, vai resolver entre eles e tudo vai passar. Só que fica a questão, né? Primeiro que tanto ela quanto ele, os dois casados, têm acesso a Maíra e o Thiago. Então, isso pra mim já facilitaria a vida demais, demais mesmo. Um ponto. O outro ponto não precisa postar nada do que não é conveniente, tá ligado? Então, existem certos assuntos que não podem sair do contexto familiar. Fecha a latinha, fecha a boca e vai cuidar da sua vida. É isso. Beleza, galera? Quero a opinião de vocês aqui neste canal. Nossa, esse óculos está apertado, tem que mandar desapertar, fica até a marca. Quero a opinião de vocês neste channel. O que vocês acham? De que lado vocês ficam? Da Maíra ou da Tuane? Eu estou do lado da Maíra porque, mano, a menina foi inocente, né? Ou foi inocente ou foi muito maldosinha. Ainda que a Maíra, vamos só supor que a Maíra não faça nada do que ela falou. Não é obrigação dela. Não é obrigação do pai e da mãe. Quando a mãe ou o pai faz pelo filho, é por amor. Se fez, top. Se não fez, mano, tá tudo bem também. Tá tudo bem também, porque não é obrigação. A partir do momento em que o filho sai da casa da mãe e do pai, ele tem que arcar com as responsabilidades dele. Se os pais tiverem condições e quiserem ajudar, eles ajudam. Se não, não é obrigação. Essa é a minha opinião. Beleza? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Falou!